Muito bem, vamos estudar sobre o Adon Olam, que é a primeira parte da reza. A gente falou já do Matovo, que é a entrada, o pedido e permissão, e é o Adon Olam. A gente canta, ou melhor, recitamos todo dia de manhã. Em muitas sinagogas costumam recitar sexta-feira à noite, aqui também por indicação do nosso querido Rafael Cohen. Então a gente canta e é bonito. Mas a verdade é que é uma declaração muito forte ao Adon Olam. Vamos ler a tradução dele. Amo do universo que reinou antes de que algo fosse criado. Na época, quando por sua vontade todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado rei. E após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ele foi, ele é e ele será em glória. Ele é único e não há outro que a ele se compare, que se associe com ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertencem a Ele. Ele é meu Deus e meu sempre vivo Redentor, a força do meu quinhão em tempo de aflição. Ele é o meu estandarte e meu refúgio, minha porção no dia que eu chamo. Em sua mão eu confio o meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Hashem está comigo e eu não temerei. Interessante que esse Adon Olam, ele tem o mesmo conteúdo do Yigdal Elohim Chai. Então, muita gente diz que é igual. Na verdade, o Yigdal Elohim Chai é uma outra reza que os faradim fazem, só que o conteúdo do Yigdal são os 13 princípios da fé. O Adon Olam, ele não fala dos 13 princípios, ele fala do geral de Deus ser eterno. A gente não fala, por exemplo, do Tchiat HaMetim, da ressurreição, que o Yigdal fala. Não se sabe quem compôs, então tem algumas opiniões. Uns dizem que foi Rab Shlomo Ibn Gabelon, Rab Shrira Gaon e ou Rab Hai Gaon. Essa tefilá é escrita de uma forma muito rítmica, por isso se colocam várias melodias. As crianças cantam na escola, cada classe canta de uma forma diferente, porque você consegue expressar, é um poema basicamente. E nele, vou olhar que nem meus alunos. Nele nós declaramos nossa fé e nossa confiança em Hashem. Tem alguns conceitos aqui que, se a gente parar para prestar atenção, são muito profundos. Então ele diz, por exemplo, que Deus reinou antes de que algo fosse criado. É complicado porque existe uma regra de que En Melech Beloam, você não tem um rei sem povo. O rei, ele só é rei porque você tem povo. En Melech Beloam, não tem um rei sem povo. O Rebbe Rashab, ele falou que para Deus é diferente. É a mesma frase, as mesmas letras. Se lê o seguinte: In Melech Beloam. In também é sim. En é não. In é sim, em aramaico. Sim, tem um rei que ele não precisa de povo. E esse é Hashem. Nós falamos já no Tânia como Deus, ele é infinito. E ele é o poderoso. E ele é eterno. Então, o que acontece é que Deus, na verdade, por ser onipresente, onisciente, etc., então ele não precisa de nada. Se eu preciso de algo, a falta daquele algo é uma falta em mim. Deus não tem faltas. Nada falta a ele. Então o fato de ter ou não mundo não quer dizer que Deus possa ou não ser rei. Adon Olam, a numerologia soma 207, que é a mesma de En Sof. E a gente já viu essa expressão também no Tânia. En Sof quer dizer não tem fim, é infinito. Então, na verdade, a gente está falando do nível de Deus, na sua essência mais sublime, a essência de Deus, a própria essência que é infinita. Nesse mundo Deus se revestiu e etc. Quando a gente fala do Adon Olam, a gente fala dele na sua essência. E por isso ele reinou antes do mundo, porque para Deus nada falta. Existe uma teoria interessante, uma explicação, por que a Torá começa com a letra Beit, Bereshit. O Beit, ele parece um colcheia, como chama? Colcheia, um parênteses. Falando o seguinte, do Beit para frente, você pode perguntar, estudar, discutir, debater. Para trás, você não tem como entender. Isso quer dizer que o Deus, que estava antes da criação do mundo, que está, na verdade, a gente nunca vai ter como entender. A gente pode falar sobre ele e que ele é a essência, etc. Mas na verdade ele é tão... me dá um termo, Rafael. Abstrato. Tão... Não abstrato. Ele é tão especial e grandioso e etc. Que não tem como a gente nunca entender. Até porque não tem princípio. Não tem princípio, que é o que o próprio Adon Olam fala. O Adon Olam, ele traz o conceito de que Deus, ele é imutável.
Ele era, ele é e ele será para sempre. É o que a gente fala, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Deus reina, Deus reinou, Deus reinará para todo sempre, sem diferença nenhuma. E isso é o nome Yud Kei Vav Kei, o tetragrama, referente a Deus, Havaya, que é o Deus acima do mundo, é acima da influência do mundo. Tem o nome Elohim, nós falamos Hashem Elohim. Elohim é Deus dentro da natureza, e Havaya, Yud, o rei, e o Vav, o rei, é Deus acima da natureza. E por isso ele é onipresente, onipotente, onisciente, onitudo, e ele não tem limitação nenhuma do tempo. Ele é imutável. Tem, bom, como a gente vê, a gente declara, logo no começo da reza, que não tem outro como Deus. Ninguém é tão poderoso. Ele está lá em cima, como ele está aqui embaixo. É uma reza que a gente reza rápido, mas tinha que parar para pensar em cada letrinha, cada palavra tem muitos significados. Uma coisa interessante que ele fala, daqui, depois que terminar tudo, tradução momentânea, depois que terminar tudo, ele sozinho vai reinar. Como assim terminar? Vai ter o fim do mundo? Não. Não, mas mesmo depois do término, e após todas as coisas cessarem de existir, ele vai continuar reinando. Então, em primeiro lugar, isso lembra a gente que o mundo não influencia Deus. Independente do mundo existir ou não, ele continua igual. Mas também, a gente está falando sobre a época de Mashiach. A época de Mashiach, o mundo não vai deixar de existir, mas é como se fosse. Por quê? Porque uma vez que a divindade vai estar revelada, então nós vamos nos anular no sentido de conectar uma conexão muito forte e firme, no qual nós vamos enxergar Deus o tempo todo, vamos enxergar o Deus que está por trás de cada matéria. Então é como se a matéria não existisse, porque você está enxergando Deus puro. Então mesmo nessa época, e principalmente nessa época que o Mashiach já vai ter chego, o mundo vai ter a divindade revelada, ele vai continuar reinando da mesma forma como agora na época da Galut, na época do exílio, quando nós não percebemos Deus. Mas ele é totalmente imutável. E também nós afirmamos, quando eu durmo, quando eu acordo, é ele que confia, é nele que eu confio. E também, com minha alma e meu corpo também, Hashem está comigo, eu não temerei. O Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, ele falou o seguinte: todo aquele que tem kavaná na prece de Adon Olam, quer dizer, ele fala com concentração. Escreveram vários sábios sobre isso, que nós somos fiadores, que a reza dessa pessoa vai ser escutada. O Satan não vai acusar nada na reza da pessoa, então se ela se distrair um pouquinho, o Satan não vai atrapalhar a reza dele. Nada ruim vai acontecer no Rosh Hashanah e no Yom Kippur para essa pessoa, e todos os seus inimigos cairão perante ele. Tem tudo a ver com a época de agora. Se a pessoa recita o Adon Olam com concentração, seus inimigos cairão perante ele. Talvez é uma reza que vale a pena a gente aprimorar agora, mas ainda que os inimigos estão tentando acabar com a gente, literalmente, de que saber, rezar direito e confiar, como várias vezes ele recita aqui, que ele é meu Redentor e meu Quinhão, etc. Confiar em Hashem para que ele cuide de cada um de nós.